Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 12, cujo título é A Volta do Exílio e a Preservação do Povo de Israel. Irmãos, a nossa lição de hoje ela está abrangendo um período muito longo. Daria para falar infinitas coisas debaixo desse tema, porque ela abrange desde o cativeiro de Babilônia de 1587 até o período de Jesus. Isso são mais de 500 anos. Então tem muita coisa para falar acerca desse período. Nós selecionamos aqui para esse vídeo apenas os aspectos históricos mais relevantes. Eu cheguei a cair na tentação no momento que eu estava elaborando o estudo de falar acerca das profecias de restauração, acerca das profecias messiânicas e no conjunto de profecias que formou o ambiente teológico nos dias de João Batista e nos dias de Jesus. Porém, quando eu fui estudando um aspecto histórico, que é o meu objetivo principal aqui, é dar para você, professor, subsídio complementar para ministrar uma excelente aula na sua classe, eu percebi que a parte histórica estava muito extensa. Então eu não vou abordar nesse vídeo as profecias messiânicas, as profecias acerca da nova aliança. Eu vou deixar isso para um outro vídeo, para a semana que vem, que vai anteceder o vídeo da aula principal que fala acerca do Messias, de Jesus. Então semana que vem nós vamos ter 2 vídeos e eu peço muito para vocês que assistam os 2. Na nossa lição de hoje, no primeiro tópico eu vou falar acerca de uma breve retrospectiva dos últimos reis de Judá. No nosso segundo tópico, nós também vamos fazer uma retrospectiva dos profetas que antecederam o exílio e que profetizaram durante o exílio. No nosso terceiro tópico, nós vamos falar acerca do período do cativeiro. Como foi o cativeiro de Nabucodonosor, o que aconteceu com o povo durante o período do cativeiro e como foi o retorno desse cativeiro. No nosso tópico 4, nós vamos falar brevemente acerca dos impérios que antecederam o cativeiro e que sucederam o cativeiro. Isso é muito importante também para nós entendermos o contexto histórico desses acontecimentos. No nosso tópico 5, para a gente poder conectar todas as informações mencionadas anteriormente, nós vamos relembrar alguns cronogramas para conectar ali os profetas, os livros históricos, os acontecimentos históricos principais. E por fim, nós vamos falar muito brevemente do período interbíblico. Então a nossa lição de hoje, irmãos, está muito rica, está muito densa e eu espero que vocês aproveitem essa lição da melhor maneira possível. Vamos então agora para o nosso tópico 1. Como eu vim dizendo para vocês nas últimas lições, o cativeiro ele deu fim ao período monárquico, deu fim ao período dos reis de Israel. Lembrando aqui, Saul, Davi e Salomão, cada um reinou 40 anos, no total de 120 anos. Esse foi o período do reino unificado. Depois de Salomão, o filho de Salomão, no momento que ele vai assumir o trono, ele segue a opinião de seus amigos e comete aquele erro brutal de não querer aliviar a carga do povo. Consequentemente, as 10 tribos do norte se rebelaram e constituíram Jeroboão como seu rei. O reino do norte passou a ser chamado Israel, o reino do sul, Judá. Lembrando aqui que o Reino do Norte, ele inicialmente tinha 10 tribos, mas no final ele ficou com o território de 8 tribos. E o Reino do Sul, que inicialmente tinham 2 tribos, no final ficaram com o território de 3 tribos, porque a tribo de Simeão estava inserida como uma ilha dentro do território de Judá e com o passar do tempo ela foi dissolvida. Então temos o território de 8 tribos em cima, o território de 3 tribos embaixo. Na divisão inicial, 10 tribos em cima, 2 tribos embaixo. Na continuidade, nós podemos dizer que Israel ele teve aproximadamente 209 anos de duração, o reino independente de Israel, o reino do norte. E em 722, o império da Assíria, com a capital em Nínive, destruiu Samaria, levou o povo de Samaria para o cativeiro e introduziu em Samaria 5 nações estrangeiras. O reino do sul, que era mais fiel ao Senhor, teve pelo menos mais reis fiéis ao Senhor. O reino do norte não teve nenhum rei fiel ao Senhor. O reino do sul, Deus preservou. Porém, quando chegou o reino de Manassés, filho de Ezequias, Manassés levou o povo para tanta depravação, tanto pecado, que Deus também decidiu destruir o reino do sul. Então Manassés, depois ele gerou Amon, que foi seu filho, reinou 2 anos, e Amon morreu e sucedeu Amon Josias, filho de Amon, neto de Manassés, bisneto de Ezequias. Josias foi um grande rei, um grande reformador, ele verdadeiramente se converteu ao Senhor de todo o seu coração, destruiu todos os templos paralelos, todos os altares a outros ídolos, inclusive altares ao Senhor, só que constituído em outros territórios que não fosse o Templo de Jerusalém. Enfim, ele levou o povo a renovar a sua aliança, o seu concerto com Deus. Após a morte de Josias, lembrando aqui que nesse período Josias havia se tornado independente, ele havia se revoltado, se rebelado contra o domínio da Assíria. A Assíria estava se enfraquecendo, Josias aproveitou essa oportunidade para deixar de pagar tributo para a Assíria.
quando a Babilônia e o Império Persa foram para destruir o Império Assírio, o rei do Egito, o faraó egípcio Neco, ele foi socorrer o Império Assírio e Judá, que durante muitos anos tinha sido escravo da Assíria, tinha sido vassalo da Assíria, tentou impedir esse apoio do faraó. Porém, o exército de faraó era muito maior e ele derrotou Josias, matou Josias. Os soldados de Josias que sobreviveram levaram o corpo de Josias para Jerusalém, constituíram o filho dele em seu lugar, Jeoacás, e Jeoacás assumiu o trono durante 3 meses. Porém, quando Neco, que é o faraó do Egito, desceu dessa ajuda que ele deu para a Síria, quando ele desceu e passou pelo território de Judá, ele destituiu Jeoacás e colocou o seu irmão, Jeoaquim, a Bíblia também chama ele de Eliaquim, Jeoaquim em seu lugar. Jeoaquim, filho de Josias, irmão de Jeoacás, o rei que só durou 3 meses, ele começa a reinar e ele reina durante 11 anos. Foi durante o seu reinado que ocorreu a primeira invasão babilônica. Como Babilônia derrotou a Assíria, Babilônia decidiu ocupar toda a região que antigamente era dominada por ela. Dentre esses territórios estava Judá. E Jeoaquim resistiu. Porém, quando Nabucodonosor veio com seu exército para enfrentar o Egito, ele passou por Judá e constrangeu ali Jeoaquim a se render a ele. Isso nós podemos chamar de a primeira invasão, que ocorreu em 605. Nessa primeira invasão foi dados os tesouros de Judá para Nabucodonosor e juntamente com esses tesouros foram dados alguns jovens de presente para servir como eunucos no palácio de Nabucodonosor. Entre eles estava Daniel, Ananias, Azarias e Misael, ou seja, Beltesazar, que era Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidineu. Esses jovens foram deportados para a Babilônia em 605. Então essa foi a primeira invasão. Logo depois, em 601, Nabucodonosor tenta destruir o Egito, mas o Egito consegue constituir uma grande resistência e Nabucodonosor se enfraquece muito. Nesse momento do enfraquecimento de Nabucodonosor, Jeoaquim ele se torna independente, ele se rebela e para de pagar tributo para Nabucodonosor. Porém, 3 anos depois, Nabucodonosor, por volta de 598, ele vem com seu exército e cerca Jerusalém. Esse cerco de Jerusalém ele teve uma ampla participação ali de Jeremias profetizando para o povo se render verdadeiramente para Nabucodonosor, para Deus não destruí-los. Eles não se renderam, Jeoaquim morre e o seu filho Joaquim, o Portuga, porque o nome Joaquim é um nome bastante português, né? Tem muito português chamado Joaquim. Então eu falo que ele é o Portuga, ele é neto de Josias e filho de Jeoaquim. Joaquim, ele assume o trono, fica apenas 3 meses, e cede à pressão do cerco de Babilônia. Ele é levado para o cativeiro com mais 10.000 nobres, ferreiros e artesãos, ou seja, a nata da sociedade é levada cativa para Babilônia. Então Joaquim, mais aproximadamente 10.000 homens vão para Babilônia. Esta é a segunda invasão e a primeira deportação. Na sequência, é colocado no lugar de Joaquim o rei Zedequias, que era tio de Joaquim, irmão de Jeoaquim, e irmão de Jeoacás, ou seja, ele era o terceiro filho de Josias a assumir o trono. Ele assume o trono, governa durante 11 anos, só que no final do seu reinado, novamente ele se rebela contra Nabucodonosor, mesmo sob todos os protestos de Jeremias, que disse enfaticamente para ele não fazer isso, mas ele não ouve o profeta de Deus, ele prefere dar ouvido aos falsos profetas, se rebela contra a Babilônia e infelizmente Jerusalém é sitiada, destruída, o templo é destruído, tudo do templo é levado e Zedequias, que era o rei do momento, tem os seus filhos assassinados na sua frente, depois tem os seus olhos vazados e morre a caminho de Babilônia. Então esse foi o triste fim da cidade de Jerusalém e esse fim ocorreu aí, o cerco começou em 587 e a invasão completa, a destruição completa em 586. Então 586 é a terceira invasão e a segunda deportação. A segunda deportação levou aproximadamente 20.000 pessoas para a Babilônia. Cerca de 4.000 homens, mas colocando mulheres e crianças, podemos estimar aí cerca de 20.000 pessoas. Na lição passada eu falei sem querer 2.000 pessoas, tá? São 20.000 pessoas. Então, primeira invasão, 605. É levado algumas pouquíssimas pessoas, dentre elas Daniel. A segunda invasão é em 597. O rei era Joaquim. É levado o rei Joaquim para a Babilônia, juntamente com 10.000 nobres. E a terceira invasão ocorreu em 587/586.
em que Jerusalém é realmente completamente destruído e juntamente com Jerusalém, o Templo de Jerusalém. A primeira deportação, ela não ocorreu em 605. Lembrando que em 605 foram pouquíssimas pessoas levadas. A primeira deportação ocorreu realmente em 597, na segunda invasão, que foram 10 mil pessoas. A segunda deportação aconteceu em 587, quando foi a destruição total. E a terceira deportação nós vamos ver lá no livro de Jeremias, capítulo 52, que fala acerca de mais uma deportação após a morte de Gedalias, ou Gedelias, que era um dos governantes enviados por Babilônia para assumir o controle da região de Judá, ou pelo menos aquilo que restou de Judá. O povo ali mata o governante de Babilônia, uma parte foge para o Egito e outra parte é deportada para a Babilônia. Vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 2, que é uma breve retrospectiva dos profetas destes períodos. Em primeiro lugar, é importante a gente mencionar aqui acerca do quadro que está aparecendo aí para vocês. Você pode ver que esses círculos aí, na verdade, essas elipses, elas demonstram alguns fatos históricos relevantes desse período. Nós temos aí o reino de Davi e Salomão, o reino dividido entre norte e sul, o exílio do reino do norte na Assíria, o exílio do reino do sul na Babilônia e o retorno a Jerusalém. No período ali do reino dividido entre norte e sul, nós tivemos apenas 3 profetas escriturísticos. Nós tivemos Amós e Oséias, que profetizaram no norte, Miqueias, que profetizou no sul. Como vocês podem ver da imagem que está aparecendo na tela para vocês, vários profetas profetizaram entre a destruição do reino do norte, em 722, e a destruição do reino do sul por Nabucodonosor, em 586. Os principais profetas que profetizaram ali, ou pelo menos aqueles que deixaram registros escritos para nós, foram Isaías. Isaías é interessante que ele profetizou logo ali no início do período pós-destruição de Samaria. Então ele foi um profeta que profetizou mais de 150 anos antes do cativeiro babilônico. Porém, é interessante que Isaías, principalmente ali os últimos capítulos, é o profeta que mais fala acerca da restauração do reino, da restauração de Judá através do reinado do Messias, do descendente de Davi. E é por isso que ele é chamado de um profeta messiânico. Então, Isaías, ele, apesar de ter profetizado muito tempo antes do cativeiro, ele foi um dos profetas referenciais no período em que o povo estava em Babilônia, porque as profecias de Isaías ajudaram muito a confortar o coração daquele povo. Nós temos aí também, eu quero destacar os últimos 2 aí, Naum, que profetizou acerca do fim da Assíria, que efetivamente aconteceu em 612 com a destruição de Nínive e em 609 com a destruição de Arã, que foi o último reduto ali do Império Assírio. Nós temos também Abacuque, que foi o profeta que profetizou acerca do cativeiro babilônico e foi aquele profeta que questionou o Senhor. Senhor, tu vai usar uma nação mais pecadora para julgar uma nação menos pecadora? E aí Deus mostra para ele que assim como Deus estava exercendo juízo contra Jerusalém, ele também depois iria exercer juízo contra Babilônia. Então, no final de tudo, a justiça dele iria prevalecer. E aí o profeta se conforta na soberania de Deus, faz um cântico no seu capítulo 3, descrevendo o poder e a soberania de Deus e conclui com aquela fala linda, ainda que a figueira não floresça, tal, que eu já falei para vocês semana passada. Em continuação, nós temos o cativeiro babilônico, que eu já mencionei para vocês aqui, que ocorreu em 586, com a destruição de Jerusalém, com a destruição do templo e com o envio de 20 mil pessoas para a Babilônia, que foi a segunda deportação. Durante o período ali do cativeiro, nós temos o profeta Ezequiel, nós temos o profeta Jeremias, o profeta Obadias e o profeta Daniel. É interessante mencionar aqui que Jeremias ele começou a profetizar antes do cativeiro babilônico, na verdade bem antes. Jeremias começou a profetizar durante o reinado de Josias. Então ele pega os 2 períodos, antes do cativeiro e depois do cativeiro. A maior parte do ministério de Jeremias, na verdade, foi exercido antes do cativeiro. Nós temos na sequência aí também o profeta Ezequiel, que começou a profetizar já no cativeiro. Ezequiel foi levado na primeira deportação e na segunda invasão, em 597, que foi a segunda invasão e também a primeira deportação, que o rei Joaquim foi levado para o cativeiro com 10 mil nobres. O profeta Obadias, ele profetiza predominantemente contra a terra de Edom. Edom são os descendentes de Esaú, e Edom se aproveitou quando Jerusalém foi destruída e dominou parte do território de Judá e oprimiu
os homens de Judá, oprimiu aquela população. Então Obadias ele profetiza em um só capítulo contra Edom, profetizando o juízo de Deus contra Edom. E Daniel ele pega todo o período do cativeiro. Na verdade ele começa um pouco antes do cativeiro, porque ele é levado para a Babilônia em 605, ou seja, quase 20 anos antes da destruição definitiva de Jerusalém. Porém, Daniel ele exerce grande parte do seu ministério após o cativeiro como um político de destaque na terra de Babilônia. E depois disso, nós temos aí o retorno que aconteceu em 539 ou 538, que eu já vou falar para vocês daqui a pouquinho. E aqui, irmãos, é importante te mencionar uma profecia muito interessante de Daniel, que foi com relação ao sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rei de Babilônia, ele tinha vários sábios, vários adivinhos, várias pessoas que mexiam com astrologia, enfim, vários magos, eles eram chamados de magos naquele tempo, vários magos a seus serviços. E Nabucodonosor teve um sonho que lhe afligiu muito, mas que ele não sabia nem qual era o sonho, porque ele não lembrava, muito menos a interpretação. E aí o que aconteceu? Ele reuniu todos os magos e disse, olha só, quem não me der a interpretação eu vou mandar matar. Então eu vou matar todos os sábios de Babilônia se vocês não disserem qual era o sonho e qual é a interpretação. E aí, diante dessa calamidade, porque Nabucodonosor, de fato, ele era um homem muito cruel, ele estava disposto a matar todo mundo, Daniel e os seus amigos que eram ali, que faziam parte desse grupo de sábios, eles se despertam para essa ameaça de Nabucodonosor e Daniel ora a Deus pedindo uma resposta de Deus para levar para Nabucodonosor. Então Deus dá a resposta para Daniel da imagem de uma estátua. Essa estátua era dividida basicamente em 4 partes. A cabeça era de ouro, o peito era de prata, o ventre era de bronze e as pernas eram de ferro. A cabeça ela representava o Império Babilônico, que depois seria destruído e daria lugar para o Império Medo-Persa. Em sequência, o Império Medo-Persa seria vencido pelo Império Grego, através de Alexandre o Grande. E por fim, os domínios ali das regiões que ficaram aculturadas pela Grécia seriam posteriormente dominados pelo Império Romano, que posteriormente se dividiria em 2 e por fim, no final, se dividiria em 10, que é a parte dos dedos da estátua, que estaria os dedos misturados com barro. Essa profecia, irmãos, ela se cumpriu literalmente na história antiga. Nabucodonosor e os seus sucessores de fato governaram sobre um grande império, que foi o Império Babilônico, que foi a cabeça de ouro. De fato, Ciro, após Nabucodonosor, após o Império Babilônico, ele foi governante do território dominado anteriormente pela Babilônia, e depois Ciro passou esse trono para os demais persas que lhe sucederam. Posteriormente, Alexandre o Grande destrói o Império Persa e ocupa o seu lugar. Depois, Alexandre o Grande morre, ele durou apenas 13 anos as suas conquistas, e após a sua morte, o seu reino é dividido em 4 partes. No território ali relacionado a Israel, nós temos o Império Seleucida e o Império Ptolomeu. Esses 2 impérios ali, eles eram conflitantes, um com sede no Egito e o outro com sede na região da Síria. O Império Romano, então, é de assustar, porque a divisão do Império Romano já aconteceu no século IV após Cristo. Quer dizer, mais de 800 anos após a profecia de Daniel. Então o Império Romano, a divisão do Império Romano já estava prevista por Daniel. E por fim, esses 2 pés eles se dividem em 10 dedos, em que o ferro é misturado com barro, porém essa parte da profecia ainda não se cumpriu. E aí, após a visão da estátua, Daniel também vê uma pedra sendo arrancada de uma montanha, não por mãos humanas. E essa pedra, ela é lançada contra a estátua. E toda a estátua se desfarela, não sobra nada, ela fica em cacos, em pedaços. E essa pedra se transforma num grande monte, e esse monte se transforma num grande reino, que é o reino de Deus. Irmãos, essa é a base para nós falarmos de reino de Deus no Novo Testamento, que é a ideia de um reino que subjuga todos os reinos humanos. É interessante a gente colocar essa questão aqui para a gente poder interpretar o comportamento dos escribas e fariseus e até mesmo dos discípulos diante da aparência de Jesus. No capítulo 9 também Deus usa Daniel para falar acerca das 70 semanas de Daniel, que era a cronologia dos acontecimentos acerca de Israel. Nós não podemos entrar nesse assunto agora, nós vamos guardá-lo para a última lição que fala sobre o Apocalipse. E na sequência, no capítulo 12 de Daniel, é interessante que ele fala da ressurreição, ele fala do Messias, e com a palavra expressa, Messias, o Hamashia, ou ungido, ele usa essa expressão diretamente.
E por fim, lá no finalzinho, ele fala da abominação da desolação, que seria uma grande desonra que aconteceria no altar do templo do Senhor. Essa profecia, ela se cumpre tanto através de Etíoco Epifânio, que era um desses dois imperadores aí do Egito e da Síria, que tentou dominar sobre o território de Judá, sobre Jerusalém, e também é uma profecia que indiretamente fala do anticristo. Essa fala de Daniel ela foi repetida por Jesus em Mateus capítulo 24, e essa ideia do anticristo que vai se assentar no templo de Deus como se ele fosse Deus, ela também é reproduzida por Paulo em 1 Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses, e também reproduzida pela carta de João, em 1 João, e por fim em Apocalipse. Então esse tema desse homem do pecado que vai se assentar no templo do Senhor, que será a abominação da desolação, esse tema que também no Novo Testamento ganha o nome de anticristo ou antimessias, porque a palavra Cristo é a tradução grega para a palavra Messias, este tema ele decorre de Daniel capítulo 12. Então é impossível entender a escatologia bíblica sem ler e sem entender o livro de Daniel. Dito isso, vamos para o nosso tópico 3, o cativeiro babilônico. Agora, nesse momento, a gente vai entrar na cronologia do cativeiro propriamente dita. Lembrando aqui 3 datas. A primeira invasão, 605, vai Daniel para o cativeiro. A segunda invasão, 597, vai Joaquim para o cativeiro, mais 10.000 homens. 10.000 homens e mulheres, é claro. Mas os nobres, os artesãos, os homens com algum conhecimento que poderia ser útil na Babilônia, dentre eles Ezequiel. E a terceira invasão que aconteceu em 586, que foi a destruição total de Jerusalém, que também gerou a segunda deportação, que foram 20.000 homens levados para a Babilônia. Esses 3 fatos eu quero só recordar para vocês que tem que ficar bem fixo aí na cabeça do professor. Em sequência, nós lemos pelo livro de Jeremias que o território ficou dominado por Gedalias, que foi um governante nomeado por Babilônia para governar ali o restante daqueles que sobraram da invasão de Jerusalém. Depois, matam Gedalias e fogem para o Egito. Quando Nabucodonosor invade o Egito, ele pega parte desses homens e leva cativo para a Babilônia, essa que a gente pode chamar de terceira deportação. Está tanto no livro de Jeremias, capítulo 52, quanto nos relatos de Flávio Josefo. Após a morte de Gedalias e a terceira deportação, o reino, o território de Judá, ficou sob a dominação de 2 territórios vizinhos. A parte mais norte do território de Judá ficou sob o domínio dos samaritanos e a parte mais sul do território ficou sob o domínio de Edom. É por isso que Obadias faz aquela profecia contra Edom. E também vocês vão ver que logo mais à frente, é por isso que os samaritanos eles se opõem a tudo aquilo que parece ser um desenvolvimento de Jerusalém. Em 539, a Síria invade a Babilônia e proclama o Édito de Libertação, cumprindo a profecia de Isaías, que havia proferido mais de 150 anos antes, que Deus tinha enviado Ciro, seu servo, para libertar o seu povo. De fato, Ciro, ele proclama essa libertação, eu vou falar mais de Ciro daqui a pouco. E toda essa dominação babilônica durou em torno de 70 anos, desde 605 até 539, que é mais ou menos o período descrito por Jeremias na sua profecia. O segundo assunto aqui dentro desse nosso tópico 3, irmãos, é a condição dos deportados, daqueles judeus que foram levados para a Babilônia. A condição deles não era muito adversa não, tá? Eles foram considerados lá com relativa liberdade. Nós vemos que o próprio Daniel era um dos príncipes da Babilônia. Nós vemos também, através de relatos históricos descobertos aí pela arqueologia, que existiam alguns judeus que se tornaram muito ricos nesse período. Desde essa época, os judeus começaram a demonstrar sua vocação para a atividade bancária. Nós vemos também, por algumas descobertas arqueológicas, que Joaquim, apesar de no primeiro momento ter sido tratado como preso, aí depois o fardo dele foi aliviado, só que depois ele tentou, ouvindo a falsa profecia de alguns falsos profetas, ele tentou fugir, porém foi capturado e tratado como preso novamente, e depois, muito tempo depois, ele foi mais uma vez tratado como um rei, com a dignidade real, e ele recebia porção diretamente do trono da Babilônia para ele e para os seus filhos. Então o drama dos judeus ali na Babilônia não era nem tanto físico, como na época do Egito. O drama ali na Babilônia era predominantemente moral, porque você estava longe da tua casa, longe da tua terra, longe dos teus parentes, longe das pessoas que você amava, longe da tua vida. Você foi arrancado da tua vida e colocado num país estrangeiro. E sem falar a vergonha de ter passado por tudo isso por causa do pecado dos seus antepassados. Então o status dos judeus lá em Babilônia era muito pior do ponto de vista moral do que do ponto de vista físico.
É por isso mesmo que quando saiu o Édito de Libertação de Ciro, em 539, não voltaram para a Judéia, não voltaram para Jerusalém todos aqueles que haviam sido deportados. Muitos ficaram em Babilônia e formaram uma poderosíssima colônia de judeus em Babilônia. Tanto é assim que nós vamos ver que o Talmud, que é um dos principais livros da literatura judaica, ele foi escrito no território da Palestina, que a gente chama de o Talmud palestínico, e também um muito maior, com muito mais volume, foi escrito no território de Babilônia, que a gente chama de Talmud babilônico. Então você vê que fortaleceu. Então você vê que teve uma comunidade judaica muito forte ali na região de Babilônia. Que no Novo Testamento, no debate ali com o Estevão, provavelmente eles eram os chamados libertos. Você vai ver que entre aqueles judeus de fala grega que se opuseram a Estevão, alguns deles eram o que a Bíblia chama de libertos. Provavelmente eram esses cativos de Babilônia que permaneceram em Babilônia mesmo após a libertação. Sobre o retorno, eu quero falar mais uma vez do Édito de Libertação em 539, porque Ciro não apenas falou que o povo podia voltar, Ciro também ele restituiu os utensílios do templo, assim como ele fez em Babilônia, irmãos. Quando Ciro chegou em Babilônia, ele chegou em Babilônia proclamando-se o libertador de Babilônia. Porque o imperador que estava em Babilônia naquele momento, que era Nabonido, ele era um devoto de um deus estrangeiro. Então ele passou grande parte do seu reinado tentando restabelecer a idolatria ou a adoração a Deus assim, que era a deusa Lua de Harã. Então o Nabonido ele era muito mal visto dentro de Babilônia. E Ciro ele se apresenta como um enviado de Marduk, que era o deus de Babilônia. Não só isso, Ciro também, ele proclama a libertação de todos os povos que estavam escravos e devolve para esses povos os deuses deles que estavam ali em Babilônia, as estátuas desses deuses. E dá ordem para que cada povo que estava ali em Babilônia levassem para sua terra de origem esses deuses. Então a política de Ciro é uma política conciliadora, muito diferente da política da Assíria, que era do completo terror, e da política de Babilônia, que era um pouco mais leve do que da Assíria, mas nem por isso leve. A Babilônia também era muito cruel no trato com seus vassalos. É por esse comportamento de Ciro e do Império Persa que eles conseguiram manter um império muito mais longo que o Império da Assíria e que o Império Babilônico. E também num território muito mais extenso. E a consequência dessa política de Ciro foi que a Babilônia praticamente não ofereceu nenhuma resistência à sua invasão. A Babilônia o recebeu, na verdade, como um herói, uma parte dos babilônicos. E esse recebimento foi tão bom que Ciro ele absolveu ali a administração pública da Babilônia, dentre eles Daniel. Diante desse édito de libertação, nós temos aí o primeiro retorno em 538, ou seja, aproximadamente um ano depois do édito de libertação. 50 mil pessoas voltaram para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel, neto de Joaquim, ou seja, da linhagem de Davi, e de Josué ou de Jesua, dependendo da tradução, que era da linhagem de Arão, ele era o sumo sacerdote. Nós vemos também o início da reconstrução do templo, de 538 a 515. Esse período aí, irmãos, teve um período de interrupção de 10 anos, de 530 a 520, devido à grande oposição levantada pelos samaritanos, que dominavam aquela região naquele momento, e também por causa da falta de prioridade do povo, que preferia cuidar das suas casas, cuidar das suas terras, cuidar dos seus negócios, do que cuidar da casa de Deus. O segundo regresso aconteceu com Esdras, por volta de 557, que Esdras retorna com aproximadamente 1.800 pessoas. Nós temos também o episódio do retorno de Neemias, aí não vem um grande número com ele, então a gente não pode falar que isso foi um regresso, que ocorreu em 444. Esse regresso ele foi marcado pela restauração dos muros de Jerusalém, que estavam destruídos há aproximadamente 143 anos. Por fim, nós podemos falar de Malaquias, que foi o último profeta do Antigo Testamento, que profetizou ali por volta do ano 400 a.C. E entre Malaquias e Jesus, o período de aproximadamente 400 anos é que a gente costuma chamar de período interbíblico. Esse período nós vamos falar no nosso tópico 6. Aqui eu quero abrir um parênteses para falar acerca da reconstrução do templo. Em 538, quando Zorobabel e Jesua, ou Josué, desceram de Babilônia e foram para Jerusalém, eles já imediatamente estabeleceram os fundamentos, os alicerces do templo. E se você quer entender esse período, você precisa ler Esdras, capítulo 1 ao capítulo 6. Durante esses 6 primeiros capítulos, Esdras explica esse retorno e a construção do templo. Então você precisa ler se você é professor de escola dominical. Nesses capítulos, Esdras deixa muito claro que o povo lança os fundamentos e aí os idosos que viram o templo antigo, o templo de Salomão na sua exuberância, eles choravam de tristeza por causa do tamanho do novo templo. E
os jovens que não viram o templo anterior jubilavam por causa da realização daquele sonho que era voltar a cultuar o Senhor no templo em Jerusalém. Então o júbilo dos jovens foi tão grande que meio que abafou o choro dos idosos. Então a Bíblia descreve aquele momento como um momento muito especial. Por volta ali do ano 530, ou seja, depois de 8 anos de obra, o povo desanima de fazer a obra. O que aconteceu nesse período? Os samaritanos que governavam a região de Jerusalém nesse período, eles viram essa obra como um fortalecimento de Jerusalém. Eles não queriam que Jerusalém se fortalecesse para eles não perderem o controle sobre Jerusalém. Até porque os governantes daquela época de Samaria, eles recebiam os tributos que vinham de Jerusalém, repassavam a parte para o Império Medo-Persa e ficavam com outra parte. Então eles não queriam que esse reino se tornasse autônomo. Assim como acontece hoje, e aqui eu não estou fazendo nenhum juízo depreciativo acerca do comportamento de nenhum pastor presidente, mas existem alguns pastores presidentes que quando vê que uma congregação está crescendo muito, tem muita subcongregação, o que ele faz? Ele dá uma limpa nas subcongregações, traz tudo para ele, transforma em congregação, para aquela congregação dele que está crescendo muito, não fique grande demais e ele tenha que emancipá-la. Então às vezes ele dá aquela limpeza para deixar ela mais fraca, mais menorzinha, para ela não ganhar autonomia. Da mesma forma, naquele tempo, os samaritanos não queriam que Jerusalém crescesse demais para não ter que, de repente, ter que rivalizar com eles numa possível investida junto ao imperador para que eles pudessem ser autônomos. Então, a primeira investida deles é querer participar da construção, é querer integrar o grupo que estava reconstruindo. Porém, como eles eram decorrentes de várias nações estrangeiras, os judeus não quiseram a participação deles. E aí eles ficam irados e começam a fazer todo tipo de oposição. A oposição deles, somada ao desânimo da manutenção da reconstrução, ela ocasionou a paralisação da obra. Lá em Esdras capítulo 4, vocês vão ver que dentro dessa oposição tem algumas cartas que eles mandaram para Assuero e para Artaxerxes. Só que esses dois imperadores, irmãos, eles são de períodos muito posteriores à construção da obra. Essas cartas são mencionadas ali só para a junção de toda a oposição feita pelos samaritanos. Então o Esdras quis compilar toda essa oposição. Para você entender esse período da reconstrução do templo, aí de 530 a 520, você tem que ler o versículo 1 ao 5 e depois pular para o 24. Porque do versículo 6 ao 23, ele está se referindo a um período posterior. Ele não está se referindo àquele período ali da construção do templo. Você pode ver ali que já no versículo 7, 8, 9, ele está falando acerca da muralha. Então é interessante você ter essa observação para você não confundir as coisas. O povo parou com a obra não por causa de uma determinação de Ciro, como alguns comentários bíblicos dizem. O povo parou a obra por causa de desânimo e por não aguentar a força da oposição. Porém, 10 anos depois se levanta o profeta Ageu. Você que é professor de escola dominical, você é obrigado a ler os 2 capítulos do profeta Ageu, porque os capítulos do profeta Ageu é um relato histórico acerca do reânimo desse povo para voltar a fazer a obra do Senhor. O profeta Ageu só fala sobre isso. Ele é específico para esse contexto. Em 520, no segundo ano do rei Dario, ele começa a profetizar, animando o povo, dizendo: olha só, vocês cuidaram das suas casas e vocês esqueceram da casa de Deus. É por isso que vocês estão plantando e vocês não estão colhendo, é por isso que o orvalho não desce, é por isso que a chuva não vem, é por isso que vocês não prosperam, porque vocês querem cuidar mais da vida de vocês do que da casa de Deus. Retomem a obra. E ele escreve animando aquele povo, dizendo que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Irmãos, construir é difícil, reconstruir é muito mais difícil. Por quê? Porque a reconstrução, ela depende de um ânimo redobrado. Por que ela depende do ânimo redobrado? Porque você precisa enfrentar a dificuldade da construção, mas a dificuldade de superar a frustração. Então você tem 2 inimigos, a preguiça e a frustração. Na primeira vez que você vai fazer uma obra, você tem a preguiça. Na segunda vez que você vai fazer uma obra, você tem a preguiça e a frustração. É igual um pastor que chega para assumir uma igreja que está em declínio, que está esvaziando, que o povo está indo embora, que está diminuindo a quantidade de membros. Esse pastor, quando chega nessa igreja, é mais fácil ele pegar uma igreja do zero para levantar a igreja do que pegar uma igreja desanimada, porque ele tem que enfrentar 2 inimigos, o desânimo e a frustração. Mas com a ordem de Deus, através da boca do profeta, o povo se reanimou, voltou a fazer a obra em 520 e concluiu em 515, que foi a data da inauguração ou da consagração do templo. É interessante mencionar também que Esdras narra que os samaritanos enviaram cartas para Dario para questionar se realmente existia uma ordem de Ciro para reconstruir o templo. Dario ele consulta essa ordem, constata que ela realmente existia e além de determinar a construção do templo, ele também manda os samaritanos pagarem com o tesouro dos impostos a reconstrução do templo. Então aquilo que os samaritanos queriam fazer
para dissuadir ali o imperador a permitir a construção do templo, se voltou contra eles e além de permitir a reconstrução, eles também tiveram que financiá-la. Os livros históricos aqui que falam acerca desse período são Esdras, do capítulo 1 ao 6, que fala acerca desde o Édito de Libertação, do regresso ali dos 50 mil homens através da liderança de Zorobabel e de Jesua, ou Josué, até a reconstrução do templo. Dentro desse período aí, do capítulo 1 ao capítulo 6 de Esdras, nós temos a profecia de Ageu, em 520, que eu já mencionei para vocês. Na sequência, nós temos o livro de Esté, que fala ali acerca do período de 483 a 471, ou seja, o período de Esté, ele ficou entre o período da reconstrução do templo e o período de Esdras, ficou mais ou menos ali no meio. Esté foi a rainha esposa de Xerxes, também conhecido como Assuero na Bíblia, e aquele período ali ficou marcado por uma ação de Amã, que queria matar Mardoqueu, mas para não matar Mardoqueu diretamente, ele conspirou para matar todos os judeus de todas as províncias e confiscar os seus bens. Xerxes cai na conversa dele, permite esse absurdo, mas Esté, orientada ali pelo seu tio Mardoqueu, ela intercede pelo povo judeu e Deus dá vitória para o seu povo. E a data ali da vitória final do povo de Israel contra essa ação aí de Amã ficou conhecida como a festa do Purim, que é celebrada até os dias de hoje. Nós temos na sequência também o capítulo 7 ao capítulo 10 de Esdras, que fala acerca do retorno de Esdras para fazer uma grande reforma na religião judaica, que estava se enfraquecendo cada vez mais. Então Artaxerxes, ele envia Esdras, juntamente com mais 1.800 exilados. Esse retorno ficou conhecido como segundo regresso, e Esdras vai com um objetivo: reformar a religião judaica, restabelecer o culto, restabelecer a adoração ao nome do Senhor. E ele foi com uma incumbência de interceder pelo rei, de interceder por Artaxerxes. Esse mesmo Artaxerxes foi aquele que se relacionou com Neemias. Neemias era o seu copeiro-mor, um homem de confiança do rei, e Neemias, ele fica muito triste ao receber a notícia de que o povo estava na miséria. É claro, quem é que vai investir num território que está sem segurança, que está sem proteção nenhuma? Quem quer expandir o seu negócio numa cidade que de noite vem os salteadores e levam tudo? Então, consequentemente, onde não tem segurança, também não tem investimento. Onde não tem investimento, não tem renda e não tem emprego. E aonde não tem renda e não tem emprego, impera a miséria. Então, Neemias, ele coloca o propósito do seu coração de pedir perdão a Deus pelos pecados do seu povo e decide retornar para a sua nação com a autorização de Artaxerxes para reconstruir os muros. E essa reconstrução, irmãos, foi um feito extraordinário. O que o povo demorou 100 e tantos anos para fazer, Neemias fez em 52 dias, porque Neemias era um homem determinado a cumprir a vontade de Deus que ele reconhecia dentro do seu coração. Neemias também restabeleceu o culto, reorganizou os sacerdotes, os levitas, restabeleceu a oferta oficial, que deveria ser entregue todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Ele restabeleceu as festas sagradas do povo e ele também governou sobre esse povo durante aproximadamente 10 anos. E aí ele volta para o território lá da Pérsia, fica mais um tempo lá na Pérsia e depois retorna novamente para Jerusalém. Quando ele chega, está tudo bagunçado novamente. Foi necessário ele tomar novas medidas para restabelecer as ofertas do templo, restabelecer o culto oficial, restabelecer os sacerdotes e os levitas. Lembrando aqui que os sacerdotes e levitas dependiam das ofertas para se manterem. Então, com a ausência das ofertas trazidas para o templo, a classe sacerdotal e a classe levítica elas se dispersavam. Então foi basicamente isso que Neemias ele procurou restaurar quando ele volta. Ele também apoia a reforma de Esdras, que havia acontecido aproximadamente 20 anos atrás, mas que ainda se mantinha nos seus dias. Então ele foi um grande apoiador da atividade de Esdras, o escriba ou o reformador. Por fim, agora, irmãos, vamos para o nosso tópico 4, que eu quero falar agora dos impérios e quero conectá-los com a história de Jerusalém. É importante aqui a gente falar dos impérios para você ver em que contexto histórico tudo isso aconteceu. Em primeiro lugar, o Império Assírio. O Império Assírio ele cresceu, ele se tornou poderoso por volta do ano 700 anos de Cristo. Esse império ele começou a se fortalecer por volta de 722. Um rei assírio destrói Samaria e posteriormente Sanaqueribe cerca Jerusalém, tem aquele milagre de Deus, eles voltam, mas Ezequias se torna vassalo do Império Assírio. Posteriormente, o filho de Ezequias, Manassés, e depois Amon, se mantêm vassalos da Assíria, e a Assíria governa ali Judá com mão de ferro. Josias ele se liberta por volta do ano 612. Nínive é destruída pelos babilônicos e pelos persas.
o governo da Assíria ele se muda para Arã e em 609 Nabucodonosor destrói Arã, expulsa os assírios de lá e a partir daquele momento o Império Assírio ele não sobrou nada para contar a história. A partir de 609, a Babilônia ela assume o protagonismo, ela assume o status de principal nação do mundo ali do Oriente Próximo e ela busca ali reocupar os territórios que eram da Assíria, conforme eu já falei para vocês nesse vídeo. O primeiro imperador de Babilônia foi Nabopolassar, que foi pai de Nabucodonosor. Ele começou a reinar a partir de 626, quando ele proclamou a sua revolta contra a Assíria, porque Babilônia também era controlada pela Assíria. Ele proclama sua independência em 626, 612 ele ajuda a destruir Nínive e 609 ele expulsa os assírios do território de Arã. Observação aí, tá? Foi nesse período aí de 609 que Josias foi morto pelo faraó Neco. Posteriormente, faraó Neco, que tentou ajudar a Síria contra Nabucodonosor, que era o general ali de Nabopolassar, Neco ele volta para Jerusalém e destitui o filho de Josias, Jeoacás, que reinou apenas 3 meses e colocou seu filho Jeoaquim no seu lugar. Posteriormente, nós temos o reinado de Nabucodonosor, que começou a reinar efetivamente em 605, quando seu pai morre. 605, lembrando que ele tinha feito uma campanha contra o Egito e tinha feito a primeira invasão contra Jerusalém. Durante essas guerras, ele toma a notícia que seu pai morre, ele corre para a Babilônia para assumir a coroa. Depois que ele assume a coroa, ele volta para manter a sua dominação ali no território sírio-palestino. Em 601 ele tenta invadir o Egito, mas o Egito resiste, os dois lados ficam muito enfraquecidos, e é por causa desse enfraquecimento de Babilônia que Jeoaquim, irmão de Jeoacás, também filho de Josias, ele se rebela contra a Babilônia, contra Nabucodonosor. Em 598, Nabucodonosor vem contra ele, cerca a cidade de Jerusalém durante 2 anos. Durante esses 2 anos tem um breve respiro da cidade de Jerusalém por causa do apoio do Egito. É interessante que os falsos profetas estavam falando que o Egito iria socorrê-los. De fato, o Egito veio. E aí ficou aquele sentimento de ódio contra Jeremias, porque Jeremias estava falando que o Egito não viria, que o Egito não conseguiria livrá-los da mão de Nabucodonosor. Nabucodonosor, de fato, foge, ou pelo menos se afasta daquele território ali de Jerusalém. Porém, logo depois, não demorou muito, ele volta de novo, mantém um cerco. Joaquim morre, Joaquim assume, ele consegue invadir Jerusalém, prende Joaquim e leva Joaquim para o cativeiro. Então ali naquele contexto ali ficou claro que quem estava com a razão era Jeremias. Posteriormente, em 586, Nabucodonosor empreende a sua terceira invasão contra Jerusalém e a destrói completamente. É importante mencionar também que Nabucodonosor foi o rei que mais esteve presente durante as profecias ali de Daniel. Lembrando que Daniel capítulo 1, os manjares do rei, era a comida de Nabucodonosor. Quando Daniel capítulo 2 fala da estátua, tá falando do sonho de Nabucodonosor. O episódio ali da fornalha de fogo, tá falando ali de Nabucodonosor, que construiu uma grande estátua para Marduk, uma estátua de ouro, que posteriormente seria destruída muitos anos depois. Nós vemos também a quarta profecia que fala acerca da loucura de Nabucodonosor, na verdade um relato histórico, que ele se exaltou de tal maneira que Deus o abateu e colocou como louco. Ele ficou comendo capim, comendo mato. Deus abateu Nabucodonosor para ele reconhecer que só o Senhor é Deus. Então nós vemos que Nabucodonosor ele habita ali pelo menos os 4 ou 5 capítulos do livro de Daniel. Depois de Nabucodonosor veio alguns imperadores que não fizeram tanto sucesso, que foi Evil-Merodach, que reinou pouco tempo, 8 anos, Neriglissar, que reinou também relativamente pouco tempo, 4 anos, e Nabonido, que reinou um tempo maior, mas como Nabonido era um rei de origem estrangeira, adorava uma deusa estrangeira e estava focado muito mais em restabelecer o culto dessa deusa, ele chegou num estado de animosidade com o povo de Babilônia de tal forma que ele teve que reinar fora de Babilônia, no Império Babilônico. E ele colocou Belsazar no seu lugar como governador ali, como seu vice e governador direto de Babilônia. Foi esse Belsazar que aparece naquela profecia, naquele relato de Daniel, que Belsazar e os seus conservos estavam ali bebendo nos utensílios do templo do Senhor, e Deus se indigna de tal maneira que escreve com o dedo mesmo na parede. Esqueci a frase, mas você certamente vai lembrar, você que é professor de escola dominical, que diz: pesado foste na balança e foste achado em falta. E naquele mesmo dia, Ciro conseguiu invadir as muralhas de Babilônia por dentro ali da brecha do rio, e a cidade de Babilônia meio que recebeu Ciro como um libertador. Belsazar foi morto, Nabonido não foi morto, porque ele era tão alheio ali
a cidade de Babilônia, que Ciro preferiu mantê-lo, mas sem o status real, é claro. E Ciro, a partir de 539, passou a ser o governador de Babilônia e estabeleceu o seu império, que foi o Império Medo-Persa. Ciro, na verdade, ele começou a reinar em 559, porém ele só tomou Babilônia e se tornou realmente esse grande imperador que ele foi em 539. 539 também liberta todos os povos que eram escravos de Babilônia, dentre eles o povo judeu, através do Édito de Libertação, que eu já falei várias vezes aqui nessa aula de hoje. E é interessante aqui lembrar mais uma vez da profecia de Isaías, que fala: Ciro, o meu servo, vos libertará. Então, mais de 150 anos de Ciro assumir o trono, mais de 150 anos de Ciro tomar a Babilônia, Isaías já tinha profetizado acerca da vida dele. Olha como é que Deus, ele é tremendo, ele é onisciente, ele sabe o futuro. Ciro, porém, como imperador, ele governou apenas 9 anos, que foi do período que ele tomou Babilônia até a sua morte, que durou o período de aproximadamente 9 anos. Então Ciro, ele participou de um período muito pequeno ali da vida do povo judeu. Posteriormente nós temos Cambises, que eu particularmente acho que não vi em lugar nenhum da Bíblia, reinou apenas 9 anos, é filho de Ciro. O próximo rei é Dario. Dario é o mesmo rei da época de Daniel na Cova dos Leões. Daniel já devia estar ali com seus 90 anos, já estava muito idoso. E Daniel, ele era um dos homens de confiança de Dario. E você vê que Dario, ele ficou muito angustiado pelo que tinha acontecido com Daniel. Eu não vou entrar no mérito da história em si, porque você já conhece, mas é interessante lembrar que esse terceiro imperador do Império Medo-Persa foi esse Dario do livro de Daniel. Esse Dario foi também que no seu segundo ano autorizou a retomada da construção do templo em 520, e essa reconstrução ela durou de 520 a 515. Em 515 o templo foi concluído e foi consagrado ao Senhor. Depois de Dario, nós temos o imperador Xerxes, que foi conhecido na Bíblia como Assuero, foi o esposo de Esté. Esse rei ele ficou muito conhecido aí na filmografia moderna através do filme 300, porque ele foi representado aí pelo Rodrigo Santoro e ele era o governante do território da Pérsia. Então ele ficou retratado ali no filme 300 pelo ator Rodrigo Santoro. Esse rei também foi o rei que perdeu uma batalha, uma grande batalha para os gregos. E a sua história ficou marcada por essa derrota. Então ele ficou conhecido como o rei da Pérsia que perdeu para os gregos. Foi esse rei também que favoreceu o povo de Israel através de Esté, fazendo com que Amã fosse enforcado na mesma forca que ele preparou para Mardoqueu. Depois de Xerxes, nós temos o imperador Artaxerxes, que foi o imperador que enviou Esdras e alguns anos depois enviou Neemias. Um para restabelecer o culto e a adoração ao Senhor e o segundo para restabelecer as muralhas de Jerusalém. E depois disso, nós temos outros imperadores que foram muito mais fracos do que todos esses que eu acabei de citar agora, que foi Dario II, Artaxerxes II, Artaxerxes III e por fim Dario III, que foi o imperador que foi derrotado pelo rei Alexandre o Grande, que perdeu realmente o império da Pérsia para o Império Grego. E agora, irmãos, no nosso tópico 5, eu queria fazer uma recordação dos profetas do Antigo Testamento, para agora você ter uma visão mais clara acerca do período de cada um deles. Eu quero retomar aqui que depois do exílio nós temos o profeta Ezequiel, que começou a profetizar já no exílio. Nós temos também o profeta Jeremias, que profetizou predominantemente antes do exílio, mas continuou profetizando após o exílio. Nós temos o profeta Obadias, como eu disse para vocês, profetizou contra Edom, que dominou o território de Judá ali na parte sul, e Daniel. Após o exílio, nós temos Ageu, que profetizou em 520, ele animou o povo a voltar a construir a casa do Senhor. Nós temos o profeta Zacarias, que Esdras cita Zacarias como um dos profetas que ajudou nessa reanimação do povo, mas quando nós vemos as profecias de Zacarias, são muito mais visões do que profecias relacionadas àquele contexto histórico. Nós temos também o profeta Joel, que retoma o tema do dia do Senhor, que foi muito falada por Amós, muito falada por Miqueias, muito falada por Sofonias, que era o dia do juízo de Deus. Amós retoma essas profecias e fala que nos últimos dias, antes desse juízo final acontecer, Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Irmão, Joel, ele é imprescindível para nós entendermos João Batista. Ele é imprescindível para nós entendermos toda a explicação acerca do Novo Testamento. Nós podemos citar aí Ezequiel capítulo 36 e 37, Jeremias capítulo 30 e 31 e o livro de Joel. Esses três livros, predominantemente os capítulos que eu acabei de mencionar para vocês, eles são imprescindíveis para nós entendermos o Novo Testamento.
Por fim, nós temos Malaquias, que é um profeta que profetiza predominantemente acerca do culto ao Senhor. Ele fala acerca dos animais que eram entregues com defeito. Ele fala acerca da omissão na entrega dos dízimos. Enfim, ele fala acerca dessa má disposição do povo de oferecer adoração a Deus. Então esses são os profetas após o retorno do exílio, tá? Ageu, Zacarias, Joel e Malaquias. Vamos agora, irmãos, para o nosso tópico 6. É o recorde desse canal, tópico 6, que fala acerca do período interbíblico. O período interbíblico, meus irmãos, é o período que vai de Malaquias a Jesus. Foi um período de aproximadamente 400 anos. Irmãos, esse período, ele aconteceu muita coisa dentro dele. Se a gente lembrar de que 400 anos atrás era 1618, que o Brasil ele praticamente não tinha português quase nenhum, que o território era basicamente dominado pelos índios, que aqui o que predominava de cultura era a cana-de-açúcar, que a gente estava no princípio ali das capitanias hereditárias. Se a gente lembrar de tudo isso, dá um parafuso na nossa mente, porque a gente relembra que 400 anos é muito, mas muito tempo. E esse tempo todo de 400 anos é o que a gente pode chamar de período interbíblico. E quais são os fatos principais do período interbíblico? Lembrando aqui que não dá para falar do período interbíblico todo, porque são muitas coisas que aconteceram nesse período. Mas nós vamos ressaltar apenas algumas delas. Em primeiro lugar, o início do período interbíblico ele esteve debaixo do domínio medo-persa. Depois, por volta do ano 333, Alexandre o Grande ele vai com seus exércitos e derrota Dario III e constitui todo o território do Império Medo-Persa como um Império Grego. Fazendo a conexão aqui de Alexandre o Grande com a filosofia grega, Alexandre o Grande foi discípulo de Aristóteles. Aristóteles foi discípulo de Platão e Platão foi discípulo de Sócrates. Então Sócrates, Platão e Aristóteles vieram antes de Alexandre o Grande. Todo aquele período áureo da democracia grega vieram antes de Alexandre o Grande. Todas aquelas mitologias gregas, a Ilíada, Troia, todas essas histórias como a Odisseia, elas ocorreram antes de Alexandre o Grande. Então a cultura grega acabou se tornando a cultura mais poderosa e Alexandre o Grande, além de ter a cultura mais poderosa, constituiu o exército mais poderoso e conquistou numa tacada só a maior quantidade de territórios da história. Provavelmente, em termos de velocidade de conquista, foi o maior conquistador que já existiu. Ele foi desde o território da Grécia até o território da Índia, conquistando tudo. E dentro desse território, ele conquistou o Império Medo-Persa e anexou esse território ao seu próprio império. Depois, o Império Grego foi dividido basicamente em 4. Ali na região da Síria e na região do Egito ficaram 2 centros desses 4 impérios e esses 2 centros eles foram amplamente rivais. E adivinha qual era o reino que estava entre um e outro? Isso mesmo, Jerusalém, Judá. Então Judá estava entre o território da Síria, não é a Síria, é Síria, capital Damasco, tá? E o Egito, cuja capital ali ficou sendo Alexandria. Esses dois governos ali que eram de cultura grega, mas eram no território da Síria e no território do Egito, eles ficaram se degladiando e cada um a seu tempo controlou o território de Judá. Foi nesse período que se levanta Etíoco Epifânio, que era um desses dois aí, agora não me recordo direito de qual dos dois. Etíoco Epifânio, que estava em guerra com outro rival, por causa de um lado que Jerusalém escolheu, ele decide destruir o povo judeu. E ele começa a querer a promover essa destruição pela destruição religiosa. Ele começa sacrificando um porco no templo, destruindo, desfigurando o culto ao Senhor. De todas as formas ele tentou macular ali o templo do Senhor. Boa parte dos judeus desse tempo já eram de cultura grega. Você tem relatos históricos ali da arqueologia de vários prédios dentro de Jerusalém que tinham arquitetura grega. Então você vê que o povo de Jerusalém estava muito aculturado com a cultura grega, estava se paganizando. Então Etíoco Epifânio ele tenta promover essa paganização aí na marra, porém se levanta um grupo que é chamado de os Macabeus. Tem 2 livros que estão na Bíblia Católica, 1ª e 2ª Macabeus, que era uma família de Judas Macabeu, Simão Macabeu, e eles formam um exército e expulsam o império, acho que ali era o Seleucida de Jerusalém. E eles constituem o que a gente chama de reino asmoneu. Esse reino asmoneu era um reino constituído pelos sumos sacerdotes. Então eles se proclamaram sumos sacerdotes e começaram a governar ali o território de Judá como sumos sacerdotes. Ali naquele período o sumo sacerdote ele tinha 2 funções, a sacerdotal e a política.
E esse reino asmoneu que durou ali da metade do século II a.C. até o ano de 63 a.C., ele teve fim com a entrada do Império Romano em Jerusalém. É interessante que a entrada do Império Romano em Jerusalém em 63 a.C. aconteceu por causa de uma rivalidade entre um sumo sacerdote e outro, e aí um deles, querendo predominar, chamou o império em ascensão da época, que era o Império Romano, para ajudá-lo, e aí Roma entrou e nunca mais saiu. Essa dominação romana, ela se consolidou através do pai de Herodes o Grande, que foi colocado ali como governador ali da província, e posteriormente Herodes o Grande foi constituído rei dos judeus. Herodes o Grande era visto como rei, ele tinha coroa de rei, ele dominava como um rei vassalo, porém um rei. E ele dominava sobre várias províncias ali, tanto da Judéia, quanto de Samaria, quanto da Galiléia e todas as outras ali em redor. Então ele era o rei dos judeus. E é por isso que quando os magos vêm do Oriente para cultuar o rei dos judeus que tinha nascido, ele manda matar todas as crianças de Belém, porque ele era paranoico, ele tinha pavor de ser traído, inclusive de 6 filhos ele mandou matar 3, ele era realmente um homem brutal, um homem covarde, um genocida, então não é de se duvidar que ele possa ter feito isso com as crianças de Belém realmente. E ele tinha tanta sede pelo poder que ele tomou essa medida. Ele morre por volta do ano 3 ou 4 a.C., é importante lembrar aqui que o calendário gregoriano, que é o nosso calendário, ele calculou errado o dia do nascimento de Jesus. Certamente Jesus nasceu por volta do ano 4 ou 3 a.C., que foi ali basicamente ali naquela data ali onde Herodes morreu. Herodes fez essa atitude logo depois ele morreu. Então, nós temos aí esse período todo como um período interbíblico. Foi nesse período também que foram se formando as facções religiosas que estiveram presentes nos dias de Jesus. A primeira delas, já nos períodos ali dos Macabeus, foram os Hasidins, que eram os separados. Olha que intrigante. Os caras que se achavam os santos, os separados, aqueles que não queriam se misturar com a cultura grega. Estes homens, os Hasidins, foram os que deram origem posteriormente aos saduceus e aos fariseus. Esses Hasidins também foram aqueles que iniciaram uma tradição que nos dias de Jesus ficou conhecido como tradição oral, que posteriormente foi dar origem ao que nós conhecemos hoje como Talmud. Então os Hasidins são considerados aí os pais do judaísmo moderno. E para se legitimarem, eles buscavam a autoridade da sua doutrina desde Moisés. Eles diziam o seguinte, Moisés transmitiu conhecimento oral para os 70, que transmitiu para os juízes, que transmitiu para os sacerdotes, que transmitiu para os profetas, que chegou até nós, os pais, eles chamam esses Hasidins de os pais, e que chegaram até os dias dos escribas e fariseus e saduceus dos tempos de Jesus. Então os Hasidins que iniciaram isso que nós vamos conhecer como tradição oral dos judeus. E eu tenho uma forte oposição à tradição oral dos judeus, irmãos. Por quê? Porque historicamente falando, isso aconteceu, essa tradição oral começou a surgir aproximadamente 200 anos a 150 anos antes de Cristo. Antes disso, não há nenhum relato na história do povo judeu de uma suposta tradição oral. É por isso que muitas vezes eu questiono algumas interpretações de Joséfo, que vai de encontro com a Bíblia. Porque Joséfo, ele bebia muito dessa fonte. Joséfo era fariseu. Ele bebia muito dessa fonte que era a tradição oral dos judeus. E a tradição oral dos judeus não existe autoridade, não possui autoridade histórica, porque ela é muito recente, ela está muito próxima de Jesus. Lembrando aqui que entre Moisés e a tradição oral dos judeus passaram 1.200 anos. Teve cativeiro do Reino do Norte, cativeiro do Reino do Sul, grande período na terra de Babilônia, uma apostasia religiosa gritante ali no período do domínio grego. Então é impossível a gente identificar que há uma continuidade direta entre Moisés e os Hasidins. Isso do ponto de vista da história, tá? E é por isso também que eu tenho uma grande reserva àquilo que chamam de tradição judaica, tudo aquilo que está no Talmud, porque tudo aquilo que está no Talmud começou a ser escrito 200 anos depois de Cristo, ou seja, 400 anos após os primeiros Hasidins. Então a tradição passou de 300 a 400 anos sendo proferida oralmente e depois começou a ser escrita por volta do ano 180 após Cristo. Então a tradição oral, irmãos, ela não se sobrepõe à Bíblia. O próprio Jesus combateu a tradição oral dos fariseus, dizendo que ela impunha aos homens um fardo maior do que a própria Bíblia, do que o próprio Deus estabeleceu. Então eu não me baseio por tradição oral, irmãos. Se ela combina, se ela casa com a Bíblia, se ela ajuda a explicar a Bíblia, beleza. Agora, trazer a tradição oral como um complemento à Bíblia, onde a Bíblia não fala nada, ela vem e fala muito mais do que a Bíblia falou, eu particularmente não sou adepto dessa abertura
para a tradição oral. Até porque essa tradição oral foi registrada no Talmud babilônico, durante o período de aproximadamente 1000 anos, ou seja, até a Idade Média, e também no Talmud palestino, que é muito menor. Então, e esses Talmudes, eles às vezes se contradizem entre si. E tem 3 partes, todo o Talmud ele tem 3 partes. Uma parte que é a parte de interpretação, outra parte que é a parte do ensino dos pais, que seria a descrição da tradição oral, e a outra parte que é a Hagalá, que são os mitos judaicos. Então tem um monte de mito, tem um monte de cabala, tem um monte, às vezes, até de bruxaria judaica misturado dentro do Talmud. Então, irmãos, é importante a gente ter muita reserva com tradição dos judeus. Quando eu disse no vídeo anterior, quando eu falei acerca ali de Joséfo, que eu disse assim, irmãos, toma cuidado com aquelas pessoas que se referem a Deus como o Eterno, porque provavelmente ela bebe dessas fontes. Irmãos, eu não estou falando que você não pode ouvir a pregação, não pode ouvir o estudo, eu não estou falando que você não pode tentar buscar conhecimento com essas pessoas. Longe de mim tal coisa. Eu jamais vou estimulá-los a criar uma barreira entre vocês e o conhecimento e o estudo da palavra de Deus. Eu só estou falando para vocês analisarem essas informações com uma certa reserva. Não está na Bíblia? Tenha muita parcimônia em pregar sobre isso na sua igreja. Porque isso pode ter origem, isso aí que você pregou, que alguém leu no Talmud, contou no vídeo do YouTube e que chegou até você. Essa informação, ela pode ter sido construída na Idade Média, ou seja, mais de 1500 anos após aquele período que ela reivindica explicar. Então toma muito cuidado, tá, irmãos? Dito tudo isso, eu sei que eu falei muita coisa, essa aula de hoje está muito densa porque ela abrange um período muito grande, de mais de 500 anos. Mas espero ter ajudado vocês e contribuído na capacitação de vocês para vocês darem uma aula abençoada em nome de Jesus. Amém.